Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Semana tá caminhando, hoje já é quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024 e nós vamos seguir, né? Deixa eu abaixar aqui. Hoje nós voltamos para o livro de Atos, né? Porque a gente está lendo, durante todo esse ano a gente fez uma leitura em ordem cronológica. Então a gente vai e volta, né, nos livros aí, tentando encaixar os acontecimentos justamente no que está ocorrendo na história. E aí a gente tem as viagens de Paulo, os apóstolos, né, também avançando com a pregação do evangelho. Mas nesse momento a gente tem Paulo indo e vindo, né, e chegando nas cidades com a implantação das igrejas. Então a gente foi para algumas cartas que ele já escreveu, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, e agora a gente volta para Atos para ver o que está acontecendo então nessas viagens entre ir e vir de Paulo e dos outros apóstolos, para depois a gente voltar a caminhar nas cartas. Então hoje a gente vai ler capítulo 20, 21, 22 e 23 de Atos, tá? O capítulo 20, a gente já leu os 3 primeiros versículos. Aí então a gente vai a partir do versículo 4 em diante até o final, depois do capítulo 21, 22 e o capítulo 23 também inteiro, tá bom? Então, Atos, capítulo 20, a partir do versículo 4. Vamos pegar ele aqui. Vamos lá. Versículo 4 em diante diz assim: sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas cadeias no piso superior onde estavam reunidos. Perdão, irmãos. Havia muitas candeias, candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus.
Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Capítulo 20 é Paulo conversando com os irmãos, já ali em Éfeso pela última vez, e se despedindo mesmo, né? Falando que ele não sabe o que espera, mas que muitas profecias, muitas palavras proféticas têm vindo até ele da parte de Deus, dizendo que realmente prisão e martírio, né, o esperam. E que ele está em paz, porque ele sabe que ele está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem dirige a vida dele. E quando nós confiamos dessa forma, nós temos tranquilidade em ir e vir, fazer aquilo que o Senhor manda, porque ele está no controle, inclusive quando sofremos qualquer tipo de dano, né? O Senhor está cuidando de nós. Capítulo 21. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério.
Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Então, estão conosco 4 homens que fizeram o voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, o prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: Acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? E Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Capítulo 21 vai falar desse processo, dessa caminhada de Paulo até Jerusalém. Ele chega lá, começa a falar com os irmãos, com os presbíteros da igreja que estão ali em Jerusalém. Eles se alegram com tudo que Paulo fez, mas em seguida já começam os tumultos. Em seguida que eu falo, não demora muito tempo e os tumultos começam na cidade, porque eles já começam a conspirar contra Paulo, falando coisas que não são verdades. A gente hoje, com a palavra nas mãos, com tudo que Paulo tem ensinado para nós, nós temos certeza e convicção de que Paulo em nenhum momento pregava contra a lei ou contra Moisés ou contra os judeus, mas trazendo discernimento e ensino sobre o que o Antigo Testamento trazia para eles como sombra e como tudo isso já havia se cumprido. Mas Paulo realmente é preso nesse momento e aqui nesse momento ele vai fazer um discurso extremamente importante do seu ministério, mas que vai realmente trazer prejuízos para a vida de Paulo, porque ele realmente vai ser preso e praticamente depois disso aqui ele nunca mais se torna um homem totalmente livre. Ele vai viver em cadeias até o último dia da sua vida. Capítulo 22 então começa com o discurso que ele faz em aramaico. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa.
Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? E disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas do que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse. Então todos levantaram a voz e gritaram: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer este homem cidadão romano? O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Capítulo 22, Paulo vai falar um pouquinho da sua história, o seu testemunho, né? Diante de toda aquela multidão que está diante dele querendo a sua morte, querendo que ele fosse realmente açoitado e preso. E o comandante, as pessoas ali de Jerusalém não entendem o que está acontecendo, não compreendem, né, o motivo daquele alvoroço, mas a gente sabe, olhando para as escrituras, de que a perseguição a Paulo por parte dos judeus era totalmente normal e comum para aquele tempo, porque eles realmente não aceitavam Jesus como Messias. Se eles tinham matado o próprio Cristo, justamente por não conseguirem ver que ele era o Messias, que dirá Paulo, né? Um homem que eles sabem que estava ali no meio deles, que também era um judeu zeloso da lei, mas que agora parecia estar também desviado, né, dos seus principais caminhos da lei judaica.
capítulo 23, para a gente terminar, vamos ver. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir? O que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmão, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o façam comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? E ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montaria para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lícias, excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: Ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui.
Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Capítulo 23 fala então desse episódio em que Paulo sofre com essa conspiração dos judeus ali, mas o Senhor vai dando o escape necessário dentro dessa situação, até que Paulo vai parar em Cesareia e ele então é guardado no palácio de Herodes até que haja um desfecho para essa primeira situação. E a gente vai ver isso a partir dos próximos capítulos, o que o Senhor vai dando de livramento para Paulo, até que ele vá testemunhando, vez após vez, pessoas após pessoa, líder após líder, né? Imperador após imperador, até chegar em César. Deus tem os seus caminhos e ele vai direcionando então a vida de Paulo até que ele chegue em Roma. E lá, infelizmente, realmente o seu martírio acontece. Mas o que isso demonstra para nós é que a igreja está avançando e o Senhor está comandando a vida de Paulo nesse momento, com os acontecimentos e com tudo que precisa. Tudo está escrito aqui para nós, para que nós possamos perceber de que mesmo diante de dificuldades, circunstâncias difíceis e até da morte, o Senhor está no comando das nossas vidas quando nós nos entregamos inteiramente a Ele. Amém, queridos? Que nós possamos ver nessa narrativa que a gente acabou de ler, como uma vida que se entrega realmente ao Senhor está debaixo das asas do Senhor Jesus. Está guardado pela mão poderosa do Senhor até que o Senhor decida fazer ou dar direção para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, ótima quarta-feira para nós. E amanhã a gente continua, a gente vai ler mais alguns capítulos aqui de Atos. Na sexta-feira também a gente finaliza o livro de Atos. E aí a gente no sábado já começa a carta de Colossenses, tá bom? Essa semana a gente já termina aqui Atos na sexta-feira. Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.